Bom ou não? Quando é que vale a pena você chutar o balde, rasgar sua CLT, pegar suas telas e mudar para a roça? Eu sei que esse é o sonho de muita gente que vive essa rotina doida aí da cidade, né? 2 horas de trânsito para poder ir trabalhar, aguentar a encheção de saco o dia inteiro, depois mais 2 horas de trânsito para voltar para casa, isso se não tiver que estudar à noite, né? Eu sei disso, gente, porque eu já passei por isso, e de tanto eu falar que eu ia largar tudo e mudar para a roça, acabou acontecendo. E com essa já tem mais de 10 anos que eu estou aqui morando na roça. Embora eu tenha os meus cabelos brancos, eu não sou aposentado, tenho 53 anos, então eu tenho que dar meus pulos aqui para garantir a minha renda, tá certo? Aliás, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo e seja muito bem-vindo ao canal Caipira da Cidade. E no final tem a nossa prosa com a turma e o nosso macete caipira. Então assiste até o final. Eu não quero vir aqui ditar regrinha básica para você chegar segunda-feira na empresa e pedir conta. O que eu quero fazer aqui é um bate-papo, uma prosa, talvez te ajudar a refletir sobre a sua decisão, porque essa é uma decisão que é só sua, é só você que sabe onde é que seu calo aperta, não é não? E a primeira pergunta que eu tenho que te fazer, você gosta de roça? Mas gosta mesmo ou só acha que gosta porque passou uma semana legal na fazenda do seu tio, andou a cavalo, pescou, foi nadar no rio? Quando eu falo gosta, é gostar de meter a mão na massa mesmo, meter a mão na terra, suar a testa com o calor do sol, acompanhar o plantio de uma planta, acompanhar uma cria de um animal, né? Tem que gostar, tem que estar na veia. Por que eu pergunto isso? Porque eu conheço muita gente que não tolera mato. É gente da cidade mesmo, que gosta de movimento, que gosta de gente, que gosta de trânsito. É da pessoa. Se você é desse tipo de pessoa, nem perde seu tempo com essa mudança. Continue aí sua vida na cidade. Se não estiver satisfeito com o emprego, troca de emprego, troca de profissão, monta um negócio, sei lá o que você vai aprontar. Só não me comete o erro de mudar com um estilo de vida que você não curte. E não é só você não, tá? Sua família também tem que curtir, senão vai dar ruim. A segunda coisa que eu tenho que te perguntar é a seguinte: você pensa em viver na roça ou viver da roça? Porque tem uma diferença muito grande nisso aí, gente. Se você for viver na roça, beleza, você pode continuar a sua vida profissional, financeira, talvez trabalhando numa cidade aí próximo, trabalhando remotamente com consultoria, aula online, vendas pela internet. Isso hoje é muito comum, tá? Hoje a internet está facilitada para todo mundo, é super válido. Eu talvez acho que essa é a melhor opção, tá? Porque você mantém sua renda, mantém sua vida financeira em dia, e nas horas de folga você cuida do seu espaço, convive com a sua família, show de bola. Agora, se você está largando tudo para vir para a roça e arrancar seu sustento da terra, a história muda totalmente, gente. Agora pensa comigo, vou largar meu emprego porque a empresa é um lixo, ela me explora, eu ganho mal, não tem perspectiva, oh, beleza, fechou, tamo junto, sei disso aí demais da conta, tá? Agora, se você largar seu emprego hoje, resolvesse que não ia trabalhar para ninguém mais, morando aí na cidade mesmo, o que você ia fazer da vida? Você tem alguma habilidade para poder prestar um serviço, fazer uns bicos de reparo, vender alguma coisa, nem que seja fazer faxina para os outros, você se garante aí na cidade? Porque se você não se garantir aí na cidade, é um negócio meio complicado, meu amigo. Por que eu estou falando isso? Porque aqui na roça, tudo que você for fazer é um empreendimento. Você vai ter que comprar, vai ter que produzir e vai ter que vender. Não vai achando que você é mais bonito que os outros e mudou para a roça para criar galinha caipira que vai formar fila de gente aqui para comprar na sua mão. Isso não vai acontecer, não. Ah, vou produzir café gourmet e o pessoal vai brigar aqui para comprar na minha mão. Não, não vai não, meu amigo. Isso aí depende de você fazer um plano de marketing muito bem feito, um plano de comercialização, de divulgação, coisa bem feita mesmo. Concorda comigo nesse ponto? Tá? Ah, se você não tem essa alma de empreendedor, tudo bem, isso é uma questão de perfil. Mas eu acho que você deveria voltar para sua prancheta aí e reformular seus planos, beleza? A terceira pergunta que eu tenho que te fazer é a seguinte: você já tem para onde ir? Você já tem uma terrinha? Ou está pensando em comprar? Vai começar do zero ou já tem uma estrutura? Porque conforme for a sua resposta, você já vai saber aí quanto de dinheiro você vai precisar. Se você for começar do zero, por exemplo, vai gastar um rio de dinheiro, vai gastar muito tempo. Talvez seja melhor você continuar trabalhando aí, até formar a sua estrutura e deixar isso aí para um projeto futuro. Pegar suas economias todas, fundo de garantia, investir numa estrutura dessa, pode arruinar uma família, beleza?
Vamos entender o seguinte para a gente continuar a nossa prosa. Que você gosta de roça, que você tem habilidades para empreender e que você já tem um lugar pronto para ir. Ao contrário disso aí, é melhor você voltar para a prancheta e rever seus planos, beleza? Porque agora nós vamos falar de dinheiro. Bom, tive que mudar de lugar porque gravar ao ar livre é complicado, né? Está ficando escuro lá. Bom, mas se você vai sair da CLT com a seu salário fixo, previsível, por menor que ele seja, tá, gente? Você tem que entender que existe uma transição financeira, porque você está saindo de um sistema que você tem um salário fixo para um modo de renda totalmente imprevisível, tá? Por mais que você planeje aí sua plantação, sua criação, inúmeros imprevistos podem acontecer. É clima, é mercado, são os custos. Então é um modo de renda totalmente diferente, tá certo? Os gurus de finanças vão dizer que você deveria ter uma reserva aí para 2 ou 3 anos. E não está errado não, tá, gente? Mas eu te pergunto, você, brasileiro, CLT, tem essa grana guardada aí debaixo do colchão? Porque eu não tenho, não. A maioria de nós vive aí na corda bamba de salário em salário e não é uma realidade aplicável à maioria de nós. Mas você precisa pagar suas contas antes de ver o resultado do seu empreendimento, não é não? E como é que a gente resolve isso? A meu ver, você tem duas formas. E a primeira forma é se você é um desses felizardos que tem uma reserva para 2 ou 3 anos. Aí, nesse caso, é uma questão de gestão financeira, né? Você custear as suas despesas financeiras enquanto investe na sua atividade. Gente, mas cuidado, porque roça é um buraco sem fundo para dinheiro. Tá? Se você não souber o que fazer, são muitas as opções. Às vezes você vem pensando em criar galinha, e aí na hora que assusta está plantando mamão, plantando milho, mexendo com gado, com peixe, e aí você se perde do seu foco inicial. Então você precisa de um plano de negócio rural muito bem feito, e não um plano de subsistência. E não é planilha de Excel não, tá, gente? Você precisa saber o que você vai plantar, para quem que você vai vender, qual que é o tempo de retorno do seu investimento, porque o seu dinheiro tem que durar pelo menos até a sua atividade começar a te dar retorno, né? Agora, se você não tem essa reserva para 2 ou 3 anos, assim como eu não tinha, e eu contei essa história aí no meu vídeo, comprou seu sítio e agora, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, a minha sugestão é que você opte pelo sistema híbrido, onde você pode continuar trabalhando numa cidade próxima, prestando serviços locais, ou buscando formas alternativas de renda. E eu conto isso também no meu vídeo, 8 formas de ganhar dinheiro na roça sem plantar nada. Confere lá, vou deixar aqui o link na descrição. Ou até mesmo trabalhando remotamente, que é uma boa opção, muito comum hoje em dia. O importante é que você garanta 100% das suas despesas, como energia elétrica, medicamentos, combustível, internet. Você não tem que focar exclusivamente no campo no primeiro ano. Se você for tentar ser agrônomo, peão, pedreiro, gerente de marketing, freelance, você vai queimar largado, tá? Roça demanda muito tempo? Sim. Mas se você estiver começando pequeno, a sua roça vai ser o seu laboratório no primeiro ano. O seu foco principal agora é sua renda de transição, né? Prestar serviços locais, vendas de produtos da roça, essas coisas. O seu foco secundário é o negócio rural em pequena escala. Você começa pequeno, vai aprendendo, vai ampliando. Com o tempo, esse vai ser seu sustento principal. E começou a chover aqui, gente, graças a Deus. Eu vou continuar gravando na chuva, porque nós estamos em 17 de outubro, agora que está começando a chover aqui no centro-oeste de Minas. Vou fazer questão de continuar aqui na chuva. Ah, se molhar o celular, molhou, não tem problema não. Vamos embora. E como aqui é um papo de perguntas, gente, eu tenho que fazer a pergunta final para vocês. Você está pronto para ser um empresário rural? E quando eu falo empresário rural, gente, não é que você vai ter 10 mil cabeças de gado ou 5 mil hectares de soja, nem nada disso. Qualquer atividade que você faça, que você viva dela, que você tenha que gerenciar aí na sua propriedade, você já está sendo um empresário rural, beleza? Se a sua resposta for sim, parabéns. Agora, se for não, continua aí na sua CLT, use a roça como um hobby, vai amadurecendo esse espírito empreendedor que um dia a coisa acontece, né? Eu gostaria de saber se você se encaixa nesse perfil. Me conta aí nos comentários se você está pronto para arregaçar as mangas. E se você quiser saber um pouco sobre a solidão na roça, que é um ponto que você também deve prestar atenção, assista esse vídeo meu que eu vou deixar o link aí na descrição. E fique agora com a nossa prosa com a turma.
Gente, hoje na prosa com a turma, eu optei por fazer de uma forma diferente. Eu busquei nos comentários do meu vídeo 8 formas de ganhar dinheiro sem plantar nada. Por que eu fiz isso? Para poder ilustrar exatamente o vídeo que vocês acabaram de assistir. Algumas pessoas têm uma mentalidade e acham que é muito fácil você viver na roça, né? Nesse vídeo que eu busquei os comentários, eu sugeri 8 formas de você gerar uma renda de uma maneira mais fácil, mais com menor investimento e com retorno mais rápido. Por que, gente? Roça demora tempo para aprender. Né? Para vocês terem uma ideia, um agrônomo, um zootecnista, um engenheiro florestal, ele estuda 5 anos para se formar. E quem já vive disso na prática, muitas vezes começou lá com seus 5 anos de idade, 10 anos de idade, 13 anos de idade, trabalhar na roça. São uma vida inteira de experiência. Isso não é coisa para você aprender da noite para o dia, mas tem gente que insiste nesse tema, né? Mas vamos lá. Eu não vou citar o nome do autor para evitar constrangimento, mas o comentário dele é o seguinte: tudo na vida é um risco. Como não é coisa de iniciante? Se não iniciar, não aprende. Se quebrar, aprende. É mole, gente. Em cima desse comentário, teve um outro, hein? Me explica, como vai ser experiente ou profissional sem iniciar? Primeiro ponto, gente, eu não falei para ninguém não iniciar. O que eu sugeri é que você começasse com uma atividade de menor investimento e de retorno mais rápido, que são essas 8 formas citadas no vídeo. Não é? A curva de aprendizagem para qualquer tipo de cultura ou criação, ela é longa. Então, uma pessoa que nunca viveu da terra, que nunca mexeu com aquilo, chegar, metendo as caras, às vezes colocando todas as reservas, apostando tudo que tem naquela ficha, o risco de quebrar a cara é muito grande. Eu não aconselho isso para ninguém. É como se eu, que não entendo nada de tornearia mecânica, ouvisse alguém falando que tornearia mecânica desse dinheiro e resolvesse meter o louco e abrir uma tornearia mecânica, pegando tudo que eu tenho, todo o capital que eu tenho, e investir num negócio que eu não tenho o menor conhecimento. Por mais que você possa ter condições de contratar bons profissionais para te ajudar, o risco de você perder tudo é muito grande. Isso se chama gestão de risco, né? Você não deve nunca fazer isso. Agora, um amigo ainda me manda essa, hein? Se não iniciar, não aprende. Se quebrar, aprende. Quer dizer que eu vou ter que quebrar para aprender? É mole. Como é que eu vou saber se eu aprendi se eu quebrei? Não faz sentido um negócio desse, né, não? E se vocês conseguissem reerguer dessa situação de quebradeira e montar um negócio de novo, o risco de você quebrar de novo é enorme. É porque você não aprendeu nada. Você vai pagar caro para aprender, isso é verdade. Mas se você quebrou, é porque você não aprendeu nada, meu amigo. E tem um outro comentário aqui, já concordando com o posicionamento da gente. O André Faria Noronha. É sobre esse mesmo vídeo, tá? Top demais. Eu moro em um sítio. Todo jeito que mexi não dá lucro. Eu falando de mim, mas é prazeroso. Pequeno produtor, achar colocação no mercado é inviável. Ceasa, ele coloca aqui Ceasa como sendo um ponto aí de inflexão. Olha, vai 2 coisas aqui, né? Primeiro, é prazeroso, porque você tem que gostar. Isso eu falei no vídeo agora, que a gente acabou de citar, né? E realmente, gente, para quem é pequeno, é complicado. Não é pelo fato de você ser pequeno, é porque é o fato de você ser iniciante, né? Eu me coloco, às vezes, na posição do comerciante. O comerciante ele tem que ter produtos disponíveis para fornecer para os seus compradores, para a sua clientela, né? E, às vezes, a maioria das vezes, ele já tem um fornecedor ali que fornece há anos. O cara tem preço, fornece o ano inteiro, tem a qualidade que ele precisa. E aí chega você lá, iniciante, oferecendo um produto 10 centavos mais barato. Por que ele vai pegar na sua mão? E se ele comprar na sua mão e você nunca mais aparecer, né? Ele queima com o fornecedor antigo por causa de 10 centavos, e aí pega na sua mão e você simplesmente sai do mercado, é um aventureiro. Então eu me coloco também na posição aí do comerciante, e para quem fala que não, o mercado tem que dar oportunidade para quem está começando, cara, o mercado não tem que te dar nada, não te deve nada, é você que vai ter que dar seus pulos, é você que vai ter que começar trabalhando comendo pelas beiradas, é você que vai ter que mostrar seu valor, é você que vai ter que criar o seu mercado, abrindo aí as portas aos pouquinhos, começando
nos pequenos comércios, onde você tem mais abertura. É assim que funciona o jogo, né? Não é porque você é iniciante que todo mundo te deve alguma coisa. Isso não acontece, tá bom? Gente, hoje, igual eu falei, a prosa é muito curtinha, para a gente não tomar tempo. Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço muito a audiência de vocês. Curta, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um abraço e fique com Deus. Bom, gente, agora é hora do nosso macete caipira. E a dica de hoje é da nossa seguidora, a Shirley. Ela nos conta que para não pantear a panela no fogão a lenha, basta a gente colocar uma sacolinha de supermercado, dessas de plástico comum, na panelinha e levar ao fogo, que a fuligem vai ficar toda na sacolinha. Eu tenho lá minhas dúvidas, será que isso não vai derreter? Como assim, né? É isso que nós vamos fazer o teste aqui agora, tá bom? Não é não, Arthur? Vamos lá, então. Vamos pôr aqui, Arthur, na panelinha, na sacolinha. Uhum. Aê. Deu? Isso. Agora deu, ó. Não pode deixar ruga, não. Tem que deixar lisinho, né? Acho que é isso aqui. Vamos ver se vai funcionar, né? Não tem nada para cozinhar, vou pôr água só. Vamos ferver a água nessa panela e ver se funciona. Bom, água na panela, sacolinha. Vamos levar isso aí no fogo. Ver se isso dá certo, gente. Daqui a pouco a gente volta. Bom, agora é a hora da verdade, né? A água tá fervendo. Vamos ver se essa sacolinha queimou, se isso agarrou na panela, ou se segurou a fuligem igual é o prometido, né, Arthur? Vamos lá? E aí, funcionou? Será que funcionou? Gente, olha aqui. Queimou o plástico, panteou a panela toda, vou ter que aliar essa panela agora, arrancar esse plástico queimado aqui. Infelizmente não deu certo. Devo ter feito alguma coisa errada, talvez o tipo de plástico, vou procurar saber melhor. Mas estamos aqui para mostrar o que dá certo e o que não dá também, não é não? E por hoje é isso. Até o próximo vídeo, um abraço e fique com Deus. Não deu certo não, Arthur.